No vídeo anterior, nós vimos uma descoberta muito impressionante, que é onde os pesquisadores perceberam que a rejeição pode ativar no cérebro regiões envolvidas no processamento da dor física. Ou seja, a rejeição realmente dói. E isso levanta uma pergunta muito importante. Por que Deus permitiria que uma experiência social tivesse um impacto tão profundo em nós? E antes de responder essa pergunta, eu quero te fazer um convite. Esse é o segundo vídeo da nossa série sobre a ferida da rejeição. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, eu recomendo que você faça isso depois desse vídeo. O link está na descrição. Hoje a gente vai entender por que fomos criados com uma necessidade tão profunda de pertencimento. E o que acontece dentro de nós quando essa necessidade não é atendida. Depois de uma rejeição, você já percebeu que às vezes fica difícil organizar os pensamentos por algum tempo? Pode perder a concentração, sente que tem vontade de comer mais, tem vontade de responder alguém no impulso, ou simplesmente perde a motivação. Talvez você tenha pensado, o que está de errado comigo? E a resposta é, talvez não tenha nada de errado com você. O que você está experimentando pode ser uma reação natural de um cérebro que foi criado para pertencer. Nós fomos criados para pertencer. E muito antes da psicologia estudar esse assunto, Deus já havia revelado uma verdade profunda sobre a natureza humana. Em Gênesis 2:18 nós lemos: não é bom que o homem esteja só. Muitas vezes a gente pensa que esse versículo ele fala apenas sobre casamento, mas eu acredito que Deus está revelando algo muito maior nesse verso. Ele está mostrando que o ser humano foi criado para viver em relacionamento. A rejeição dói porque ela fere algo que Deus declarou bom e necessário desde a criação do mundo, desde a criação do homem, que é o pertencimento. Quando nós somos excluídos, nós não apenas estamos perdendo a companhia de alguém, mas nós estamos experimentando uma ruptura, uma necessidade que o próprio Deus colocou dentro de nós. E por que será que Deus nos criou assim? E a resposta é porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que vive eternamente em relacionamento. Antes da criação do mundo, já existia o amor, já existia comunhão, já existia relacionamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em perfeita unidade desde toda a eternidade. Quando Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, Ele colocou em nós esse mesmo desejo de amar e de sermos amados, de conhecer e de sermos conhecidos. Por isso, precisar das pessoas não é sinal de fraqueza. Sentir a dor da rejeição também não significa que você é emocionalmente fraco. Significa apenas que você está funcionando de acordo ou da maneira como Deus te criou. Mas existe algo muito interessante. Milhares de anos depois, a psicologia chegou praticamente à mesma conclusão da Bíblia. A ciência não descobriu nada diferente da Bíblia. Ela simplesmente começou a compreender aquilo que Deus já havia revelado desde o princípio. Em 1995, dois psicólogos, Roy e Mark, eles publicaram um artigo que se tornou um dos mais importantes da psicologia social. Depois de analisar centenas de pesquisas, eles chegaram a uma conclusão surpreendente. A necessidade de pertencer não é apenas um desejo da humanidade, mas é uma necessidade básica, assim como comer, assim como dormir. Em outras palavras, nós não fomos criados apenas para sobreviver, mas nós fomos criados para nos conectar, para construir relacionamentos, para amar e sermos amados. Pense por um instante. Quando você recebe uma boa notícia, qual é a primeira vontade que você tem de fazer? Não é de contar para alguém? Quando você passa por alguma dificuldade, o que você gostaria? Não é de ter alguém ali do seu lado para ajudar você a passar por aquela dificuldade?
Isso acontece porque Deus nos criou para viver em relacionamento. É por isso que a solidão machuca tanto. É por isso que a exclusão dói tanto. É por isso que a rejeição nos afeta tão profundamente. Mas os pesquisadores foram além. Eles quiseram descobrir o que acontece com uma pessoa quando essa necessidade de pertencimento não é satisfeita. E para responder essa pergunta, vários experimentos foram feitos. Pessoas eram levadas a experimentar situações de exclusão social. Depois, os pesquisadores observavam como elas pensavam, como elas sentiam e como elas se comportavam logo depois dessa rejeição, dessa exclusão. E os resultados surpreenderam até mesmo os cientistas. O primeiro resultado foi uma queda no autocontrole. As pessoas passaram a agir de maneira impulsiva. Comiam demais, procrastinavam mais e tinham mais dificuldade em resistir às tentações. Talvez você já tenha vivido isso. Não é porque você perdeu o caráter, não é porque você ficou preguiçoso, mas é porque seu cérebro está gastando parte da energia tentando lidar com aquela dor emocional. O outro resultado chamou ainda mais a atenção dos cientistas. Logo depois de experimentarem as rejeições, as pessoas apresentavam mais dificuldade para pensar com clareza, para resolver problemas, para raciocinar e para tomar boas decisões. É como se a dor emocional ocupasse parte da capacidade mental ao ponto de ela não conseguir raciocinar direito. É como se fosse um computador com muitos programas abertos ao mesmo tempo. Ele vai funcionar, mas vai estar bem lento. Então, é algo parecido que acontece com a gente. A rejeição consome recursos do cérebro que normalmente estariam disponíveis para pensar, para planejar e para decidir. Os pesquisadores também observaram outra consequência. Algumas pessoas passaram a reagir de maneira mais impulsiva, ficavam mais irritadas com facilidade ou respondiam de forma mais agressiva em determinadas situações. Isso não significa que a rejeição vai transformar alguém numa pessoa agressiva, mas significa apenas que ela pode diminuir temporariamente a nossa capacidade de controlar as emoções e os impulsos. Então, a rejeição não produz apenas tristeza, mas ela pode sim afetar a forma como pensamos, como sentimos e como reagimos. Talvez seja por isso que algum tempo depois você olhou para alguma situação e pensou: eu não acredito que eu reagi daquela maneira. Ou ainda: naquele momento, eu simplesmente não conseguia pensar direito. Agora você sabe que isso não acontece por acaso. Mas ainda existe uma pergunta importante. Afinal, por que uma rejeição pode provocar tantas mudanças em tão pouco tempo? Para responder essa pergunta, a gente precisa entender como Deus projetou o nosso cérebro para nos proteger. Até aqui, vimos que a rejeição pode diminuir o nosso autocontrole, afetar nosso raciocínio e tornar nossas reações mais impulsivas. Mas por que será que isso acontece? A resposta está na maneira como Deus projetou o cérebro humano. Imagine por um momento um alarme de incêndio. Quando ele detecta uma fumaça, ele não para perguntar: será que essa fumaça está vindo de uma torrada que queimou? Será que alguém está fazendo um churrasco? Não. O alarme simplesmente dispara, porque a sua função não é analisar a situação. A sua função é proteger. O nosso cérebro funciona de forma muito parecida. Ele escolhe proteger. Durante milhares de anos, viver sozinho era extremamente perigoso. Quem era expulso da tribo podia perder a proteção, podia perder alimento, podia perder ajuda e muitas vezes perdia até a própria vida. Por isso Deus criou o nosso cérebro para tratar a exclusão como um sinal de perigo. Sempre que percebemos uma ameaça ao nosso pertencimento, esse antigo e real e novo e atual sistema de proteção entra em ação. Hoje, normalmente, a nossa sobrevivência não depende mais de fazer parte de uma tribo, mas o cérebro continua reagindo como se dependesse. Às vezes basta o quê? Uma mensagem nossa
para alguém que nunca foi respondida, um comentário frio de alguém a nosso próprio respeito, alguém que deixou de nos cumprimentar, um convite que não recebemos, um relacionamento que foi terminado, um olhar de atravessado e o sistema de alarme, pá, dispara. Talvez você já tenha percebido isso. Às vezes acontece algo relativamente pequeno, mas dentro de você a reação parece enorme. É aquela velha frase de fazer uma tempestade num copo d'água. Você começa a imaginar que ninguém gosta de você, que você fez alguma coisa errada, que você será abandonado novamente, que você nunca será amado, ou até pensa, Deus deve estar decepcionado comigo. O problema não é apenas o que aconteceu. O problema é que naquele momento seu cérebro entrou em estado de alerta. Quando estamos emocionalmente feridos, nós tendemos a interpretar a realidade através da lente da nossa dor e não através da verdade sobre nós. Talvez seja exatamente por isso que a Bíblia fala tanto sobre renovar a mente. Não porque Deus ignore as nossas emoções, mas porque sabe que quando estamos feridos, a nossa maneira de interpretar a realidade pode muito bem ficar distorcida. A renovação da mente nos ajuda a substituir as mentiras que a dor sussurra pelas verdades que Deus declara sobre mim e você. Então, o que fazer quando você passa por uma rejeição? A primeira atitude é lembrar que aquilo que você está sentindo é real. A dor existe, ela não deve ser ignorada. Mas ela também não deve ser a voz que dirige as suas decisões. Se você acabou de viver uma rejeição, aqui vão algumas dicas para você. Talvez esse não seja o melhor momento para você tomar grandes decisões. Nem para responder aquela mensagem que mandaram para você e que te irritou, sabe? Nem para terminar um relacionamento. Nem para concluir que ninguém te ama. E nem tampouco para acreditar que você nunca vai ser feliz na vida. Porque naquele momento o seu cérebro ainda está tentando sair do modo de alerta. Em vez disso, faça uma pausa, ore, respire profundamente, converse com alguém de confiança, leia a palavra de Deus e permita que sua mente desacelere. E só depois de tudo isso, tome as decisões importantes que você precisa tomar. A Bíblia diz em Provérbios 29:11 que o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Dominar-se não significa fingir que a dor não existe, não é isso? Significa reconhecer que ela pode influenciar os nossos pensamentos e, com essa mentalidade, escolher responder com sabedoria depois que passar algum tempo. Responder com intencionalidade, ao invés de agir pela emoção. Então hoje a gente aprendeu algo muito importante, que a rejeição dói porque fomos criados para pertencer, que Deus nos fez para viver em relacionamento, que a ciência confirma essa necessidade, que essa necessidade faz parte da nossa natureza. Também vimos que quando essa necessidade é frustrada, o nosso cérebro entra em estado de alerta e que isso pode sim afetar o nosso autocontrole, a nossa capacidade de pensar e até mesmo a maneira como interpretamos a realidade. Mas existe uma boa notícia para você e para mim. A rejeição pode explicar parte da sua história, mas ela não precisa definir a sua identidade. Nossa identidade mais profunda não está na aceitação das pessoas, mas ela está no fato de pertencermos a Deus. Quando entendemos isso, a rejeição pode até doer, mas ela deixa de ter a última palavra sobre quem nós somos e sobre como reagimos. No próximo vídeo, nós vamos responder outra pergunta muito importante. Se todos nós fomos criados para pertencer, por que algumas pessoas parece que saem mais rápido, parece que conseguem lidar melhor com a rejeição do que outras? A resposta começa na infância, nos primeiros vínculos que construímos. É isso que a psicologia chama de apego, teoria do apego. E eu acredito que quando você entender esse assunto, muitas peças da sua história começarão
a fazer sentido para você. E conta se você já percebeu alguma situação em que a rejeição te influenciou de alguma maneira. Eu vou adorar ler o teu comentário e saber da sua história. Se você deseja renovar a sua mente, restaurar sua identidade em Cristo e desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus, inscreva-se nesse canal. Esse é o propósito do Intencionalmente. E até o próximo vídeo.